Boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos bem também. Gostaria de iniciar nosso webinar às 19 horas em ponto para todos, em respeito a todos que estão presentes aqui na noite de hoje. E também fazer uma pergunta aqui, caso vocês estejam me escutando bem, por gentileza enviar aqui no campo de perguntas, tem uma aba aqui de perguntas, para poder confirmar que estão me escutando corretamente, por gentileza. Só um ok aqui do nosso time para confirmação da funcionalidade dos áudios e do vídeo também. E já começamos a nossa palestra, o nosso treinamento de hoje. Opa, o Cláudio mandou um ok aqui. Acho que já estão conseguindo me escutar 100%. Excelente. Muito obrigado pela confirmação, Cláudio. Perfeito. O tema de hoje é sustentabilidade em refrigeração e climatização. Nosso primeiro webinar da série da mudança que o mundo precisa dos fluidos refrigerantes da linha Option da quarta geração de fluidos refrigerantes. Então, para iniciarmos nossa apresentação, gostaria de me apresentar também. Meu nome é Lucas Fujita, sou especialista de serviços técnicos e desenvolvimento de mercado da Chemours, no segmento de Thermal and Specialized Solutions. Sou engenheiro químico formado pela PoliUSP aqui em São Paulo e tenho algumas experiências de trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento em tratamento de efluentes e células combustíveis e também nas indústrias químicas, alimentos e de bebidas, nas áreas de utilidades, engenharia, confiabilidade, manutenção e todo o suporte técnico e desenvolvimento de negócios que atuamos atualmente. Hoje, além de ser especialista de serviços técnicos da Chemours, também participo da BNT CB 055, que é o Comitê Brasileiro de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento do Brasil, para desenvolvimento de normas ABNT. Internacionalmente, sou ISO Expert e represento o Brasil no Comitê Internacional de Refrigeração e Climatização, no TC 86. Tá? Então, antes de iniciarmos nossa apresentação, nosso treinamento da noite de hoje, queria que vocês também fiquem à vontade para poder enviar perguntas, dúvidas durante todo o treinamento. Teremos uma sessão ao final do nosso evento para poder responder todas as dúvidas que vocês enviarem, para podermos sair daqui com mais conhecimento do que chegamos e para trazer bastante conhecimento com relação à sustentabilidade, ESG, climatização e refrigeração, que é um tema bastante em evidência nos dias de hoje. Tá? Passando para a nossa agenda, vamos falar bastante sobre ESG, sustentabilidade, refrigeração e climatização. Vamos abordar também os temas de como contabilizar as emissões de CO2 e custo total de propriedade, os aspectos ambientais e de legislação, que hoje estão bastante em alta, como o Protocolo de Montreal, aprovação e futura ratificação da emenda de Kigali para o Brasil e como isso funcionou na Europa, nos Estados Unidos e em outros países também. A nova geração de fluidos refrigerantes da linha Option e como escolher o fluido refrigerante ideal por tipo de aplicação, seja refrigeração comercial, seja climatização, transporte refrigerado, entre outras, tá certo? Então, iniciando falando um pouquinho sobre a Chemours é uma indústria química, uma empresa química diferenciada, com o compromisso de criar um mundo melhor através do poder da química. Hoje a Chemours conta com é uma multinacional que conta com atuação em mais de 120 países por todo o globo. Temos mais de 60 sites, incluindo plantas industriais, laboratórios e escritórios espalhados por todo o planeta para atender todas as demandas nacionais e internacionais. Hoje somos mais de 6.500 funcionários da Chemours para garantir toda a qualidade, a segurança e a performance em fluidos refrigerantes e produtos químicos também. Então somos uma empresa que foi
criada a partir de um spin-off da DuPont no ano de 2015 e hoje é uma empresa independente com grande atuação no mercado de produtos químicos. No Brasil, a Chemours tem forte presença quando falamos de fluidos refrigerantes e produtos químicos, principalmente por possuir uma fábrica em Manaus, com produção local e fornecimento do Freon 410A, o R410A, para todo o mercado de climatização, equipamentos e fabricantes de ar-condicionado para toda o Brasil e parte da América Latina. Em Barueri, também temos nossa unidade de reenvase de produtos da linha Freon, como por exemplo o Freon 134A, um fluido refrigerante muito utilizado pelos principais fabricantes de ar-condicionado automotivo, as grandes montadoras. E em Barueri, perdão, e em Barueri também temos nosso laboratório de análises químicas, que são os laboratórios que fazem todas as análises de composição, qualidade e especificação de 100% dos lotes dos fluidos refrigerantes produzidos pela Chemours. Antes da gente iniciar, falar especificamente sobre os fluidos refrigerantes, é legal a gente entender como que ESG, como que sustentabilidade e redução de emissões são temas bastante atuais, bastante presentes hoje no nosso dia a dia, impactam ou são impactados por refrigeração e por climatização. A refrigeração e a climatização, uma vez alguém me perguntou, mas onde que a refrigeração está presente no nosso dia a dia? Uma resposta bastante simples, bastante curta, é em todos os lugares. Então, desde aplicações industriais, indústrias de metal mecânica, indústrias de alimentos e bebidas, indústrias de mineração, todas possuem um processo de refrigeração intrínseco à operação daquela planta industrial. Em produção de alimentos, grandes fazendas, cultivos de grãos, também temos a refrigeração para conservação da temperatura e armazenamento daqueles produtos. No transporte entre a produção e o seu supermercado, também existe toda uma cadeia do frio desenvolvida especialmente para atender essa demanda de produtos sempre refrigerados, congelados e muito bem armazenados. E no nosso dia a dia é muito fácil encontrar alguns exemplos de refrigeração e climatização, como por exemplo nas nossas casas, com as geladeiras, os freezers, nos supermercados, em que você compra o seu alimento resfriado, seu alimento congelado, e também em restaurantes, frigoríficos, por exemplo. Em atividades de lazer, seja patinação no gelo, quando você faz um churrasco e pega gelo na máquina de gelo, todas têm refrigeração intrínseca. Até no nosso dia a dia, na sua casa, no seu escritório, no seu carro, em um hospital, em um shopping, em qualquer local climatizado, tem um equipamento, um split, um VRF de ar-condicionado, um sistema de água gelada para garantir a climatização e o conforto térmico das pessoas e dos produtos também. E como a refrigeração e a climatização, elas interagem com os temas atuais de sustentabilidade, tá? Hoje, basicamente, tem dois temas bastante à tona na mídia, que é o ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tá? O ESG vem do termo em inglês, criado em 2004, de Environmental, Social and Governance, ou seja, é um termo que significa as práticas ambientais, sociais e de governança que as empresas cada vez mais têm adotado para a aplicação tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. E quando falamos das práticas as práticas relacionadas ao meio ambiente, práticas ambientais, são aquelas práticas preventivas, proativas, de responsabilidade socioambiental, com o desenvolvimento de novas tecnologias para as próximas gerações e para garantir a sustentabilidade do meio ambiente. Todas as práticas ESG de todas as grandes empresas atualmente também estão 100% relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Hoje existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que englobam os aspectos E, S e G,
desde erradicação de pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde, bem-estar, cidades e comunidades sustentáveis, água potável, saneamento e, principalmente, do ponto de vista ambiental, os objetivos 13, 14 e 15, que são as ações contra a mudança global do clima, vida na água e a vida terrestre. E como que a refrigeração e a climatização, eles têm grande impacto no ESG e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os sistemas de refrigeração hoje e climatização hoje são vistos pelas pessoas, pela comunidade, como um grande vilão. Por quê? Os sistemas de refrigeração, seja na sua casa, seja um ar-condicionado, né, na sua residência, seja um sistema de refrigeração de um supermercado, ele é visto como um equipamento que tem grandes emissões de CO2 e que tem alto consumo de energia. Mas a gente sabe que para muitas aplicações, como em refrigeração comercial, nós não podemos simplesmente desligar um freezer à noite, não podemos desligar um sistema de climatização e ar-condicionado de um hospital, porque as consequências e os impactos são muito grandes. E hoje, a ideia é que a gente traga a refrigeração e a climatização de um papel visto como vilão, ou seja, de grandes emissões de CO2 e consumo de energia, para um papel de protagonista, ou seja, como o modo das grandes empresas e da sociedade atingir os objetivos e as metas de ESG e objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, reduzindo emissões e também reduzindo o consumo de energia. Tá? As emissões de CO2, hoje, elas estão sendo bastante contabilizadas, principalmente pelas empresas que buscam ser carbono neutro. Ou seja, são aquelas empresas que não emitem mais carbono do que geram, ou elas mitigam suas emissões de CO2 também. Me perdoem que eu estou com um pouquinho de tosse, tive faringite recentemente, não é Covid, pode ficar tranquilo. Mas vou precisar tomar um pouquinho de água durante o treinamento também. Tá? Com relação às emissões de CO2 em um sistema de refrigeração e climatização, um sistema de refrigeração e climatização, ele pode ser medido, as suas emissões, a partir do TEWI. O TEWI vem do inglês Total Equivalent Warming Impact, ou seja, as emissões totais de um sistema. Essas emissões de um sistema de refrigeração, elas são compostas de duas partes, ou seja, são compostas dos impactos diretos e dos impactos indiretos. Os impactos diretos, hoje, correspondem, na média, por 20% das emissões totais de um sistema de refrigeração e de climatização. E o que são esses impactos diretos? São os impactos relacionados a fugas de fluidos refrigerantes do seu sistema de refrigeração, ou seja, vazamentos de fluido refrigerante. Quando pensamos a melhor maneira de reduzir esses impactos diretos, são a seleção de um fluido refrigerante que tenha baixo GWP, ou seja, que tenha baixo potencial de aquecimento global, e também a implementação de boas práticas de manutenção para se evitar ao máximo os vazamentos e os problemas relacionados a emissões fugitivas. Por outro lado, a maior parte das emissões de um sistema de refrigeração estão relacionadas às emissões indiretas, ou seja, 80% das emissões estão relacionadas ao consumo de energia e à operação daquele sistema de refrigeração. Consequentemente, a seleção e a escolha do fluido refrigerante mais eficiente, do fluido refrigerante que traz a melhor performance, da configuração do sistema ideal para o seu sistema de refrigeração e climatização, são muito importantes para garantir que as emissões de CO2 indiretas também sejam o menor possível. Tá? Ao mesmo tempo, é muito importante a gente entender quais são os impactos, né, do ponto de vista de sustentabilidade, no custo total de propriedade de um sistema de refrigeração. Hoje, um sistema de refrigeração ele é composto basicamente por três grandes partes, que são os custos de CAPEX, ou seja,
os custos relacionados a investimento inicial do seu projeto ou do seu retrofit, ou seja, o custo que você tem na compra dos seus equipamentos, no investimento do serviço de instalação, na compra de compressores, condensadores, válvulas de expansão, sistemas de controles, incluso o fluido refrigerante também, que corresponde àquele primeiro investimento inicial necessário para a operação do seu sistema de refrigeração. Em sequência, os custos de manutenção correspondem por volta de 10% do custo total de propriedade. Esses custos de manutenção são referentes aos custos de manutenção preditivas, preventivas e também manutenções corretivas. As manutenções preditivas são aquelas manutenções como, por exemplo, monitoramentos de termografia, de vibração, de análise de óleo, em que você faz a manutenção antes de ocorrer algum sinal de problema no seu sistema de refrigeração. As manutenções preventivas são aquelas manutenções que podem ocorrer por orímetro, por trocas por condição, que são aquelas manutenções que visam aumentar a vida útil também do seu equipamento antes que ocorra qualquer tipo de quebra, qualquer tipo de problema. E, por fim, as manutenções corretivas são aquelas realizadas quando você já tem um problema verificado e existente no seu sistema de refrigeração e climatização. Por exemplo, a quebra de um compressor, a carbonização do óleo lubrificante, que são manutenções que são necessárias de serem executadas e que têm o maior custo dentre os três tipos de manutenção. Por outro lado, o terceiro e maior fator contribuinte para as emissões, para o custo total de propriedade, é o custo do consumo de energia. Ou seja, 70% do custo total de propriedade de um equipamento é referente ao consumo de energia. Por quê? Porque numa fábrica, numa indústria, num supermercado, na sua casa, a sua geladeira, os compressores, os equipamentos de refrigeração e climatização, eles ficam ligados 24 horas. Ou seja, quanto melhor você otimizar o seu sistema de refrigeração, a sua operação, o seu sistema de controle e tiver a melhor eficiência energética, menor será o seu consumo de energia e, consequentemente, também menor será o seu custo total de propriedade. E para exemplificar tanto as emissões totais quanto o custo total de propriedade, eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Um exemplo de um supermercado padrão. Então, um supermercado por volta de 2.000 metros quadrados, com cargas térmicas tanto em resfriados quanto em congelados. Num sistema de refrigeração comercial desse tipo, foram avaliados as emissões totais e o custo total de propriedade. E essas emissões, esses custos foram avaliados de diferentes tecnologias. Ou seja, foi avaliado sistemas com expansão direta, sistemas com expansão indireta, sistemas utilizando propano, CO2, HFOs, sistemas acoplados, para poder avaliar se realmente as emissões indiretas são de fato as maiores e se os custos relacionados ao consumo de energia também são aqueles que mais impactam. E para variar, o que se observou no horizonte de estudo de 10 anos é que, de fato, a parte em azul escuro, as emissões indiretas, são aquelas que mais impactam em um sistema de refrigeração. Então, independentemente da tecnologia que você utiliza, as emissões relacionadas a emissões indiretas, ou seja, ao consumo de energia daquele sistema de refrigeração, é aquele que mais contribui para as emissões totais do seu equipamento, do seu sistema de refrigeração. Por outro lado, o custo total de propriedade, ou seja, a soma do CAPEX, do custo de manutenção e do consumo energético, seguem exatamente aquele padrão que comentamos. Ou seja, 20% os custos de CAPEX, 10% os custos de manutenção e a maior parte, por volta de 70%, os custos relacionados ao consumo de energia. Dessa maneira, é muito importante que em seu sistema de refrigeração você combine não apenas
a utilização de um fluido refrigerante de baixo GWP, mas também de boas práticas de manutenção para garantir a sustentabilidade e a longevidade do seu equipamento a longo prazo, tá certo? Com esses dois conceitos em mente de sustentabilidade, agora a gente consegue entender por que, né, que a gente está vivendo essa nova onda, né, de substituição, de transição de fluidos refrigerantes, muito motivada pelos aspectos ambientais e de legislação. Hoje no mundo, basicamente, existem dois tipos, dois tratados internacionais que regem a utilização de fluidos refrigerantes, que são o Protocolo de Montreal e a Emenda de Kigali. O Protocolo de Montreal é um tratado internacional ratificado por mais de 120 países, inclusive o Brasil, que visa regular, né, visa fazer um phase out, ou seja, eliminar a utilização daqueles produtos químicos que degradam, que destroem a camada de ozônio, ou seja, aqueles produtos químicos que têm alto ODP, que vem do inglês Ozone Depletion Potential. Quando falamos de fluidos refrigerantes que têm alto ODP, estamos falando dos CFCs, ou seja, os clorofluorcarbonos, como R11 e o R12, e os HCFCs, como R22, como 141B, como R123. No Brasil, que é um país que ratificou o Protocolo de Montreal, seguimos uma agenda de eliminação. E como que funciona para nós, no Brasil, essa agenda de eliminação? A cada 5 anos, temos uma redução da quantidade que o Brasil pode importar e utilizar desses CFCs e HCFCs como R22, de modo que em 2025 teremos a nossa próxima redução, ou seja, uma redução de 67,5% das cotas de importação de HCFCs. Em 2030, teremos uma redução de 97,5% até a eliminação total em 2040 da utilização desses HCFCs. Hoje no Brasil, os CFCs como R11 e R12 já são proibidos de utilização e os HCFCs mais utilizados como R22 têm tido cada vez menor disponibilidade no mercado devido a essas reduções consequentes do Protocolo de Montreal e, consequentemente, seu preço tem subido bastante no mercado de distribuição. Por outro lado, existe também a Emenda de Kigali. A Emenda de Kigali, na verdade, é uma emenda ao Protocolo de Montreal. E a Emenda de Kigali, diferentemente do Protocolo de Montreal, que visa um phase-out, ou seja, uma eliminação, a Emenda de Kigali visa um phase-down, ou seja, uma redução daquelas substâncias químicas que têm alto GWP, ou seja, que tem alto potencial de aquecimento global. E o potencial de aquecimento global nada mais é que o potencial que um gás tem de contribuir para o efeito estufa e, consequentemente, para o aumento das temperaturas do planeta Terra. Não é à toa que nas últimas semanas temos visto notícias na Europa, principalmente Inglaterra e Portugal, com temperaturas elevadíssimas, né? Temperaturas nunca antes vistas no verão, com mais de 40, 45 graus. Isso muito como consequência do efeito de estufa e do aquecimento global. E quais são aqueles fluidos refrigerantes que têm alto GWP, que têm alto potencial de aquecimento global? São os HFCs, os hidrofluorcarbonos, como por exemplo, um 134A, um R404A, um R410, 507, que são os fluidos refrigerantes hoje mais utilizados no mercado nacional. E da mesma maneira, né, que o Protocolo de Montreal tem uma agenda de eliminação, a Emenda de Kigali tem uma agenda de redução. Então, no Brasil, eu vou passar com mais detalhes no próximo slide, mas teremos a partir de 2024 um congelamento das importações e a partir de 2029 uma redução das quantidades
que poderão ser importadas e utilizadas. Ou seja, 2029, uma primeira redução de 10% até 2045, com uma redução de 85% das cotas de HFCs. Hoje, a emenda de Kigali no Brasil, ela teve seu texto aprovado em Câmara, aprovado em Senado e segue para os trâmites finais de sanção presidencial para confirmação da ratificação da emenda de Kigali para o Brasil. E entrando um pouquinho mais no detalhe da emenda de Kigali, ou seja, dessa redução global de HFCs, a emenda de Kigali tem o objetivo de evitar um incremento de temperatura média global do planeta de 0,5 grau Celsius até 2100. Então, pesquisas recentes revelaram que as emissões, né, a redução total de temperatura, né, a redução desse incremento até 2100, na verdade, vai ter que ser até maior do que 0,5 grau, vai ter que ser 1,5 graus. Então, a redução da utilização de HFCs é o papel fundamental para o planeta Terra conseguir atingir este objetivo. E como que funcionou, né, do ponto de vista de legislação, a emenda de Kigali em cada um dos países, tá? Então, todos os países que participam da emenda de Kigali, inicialmente estabelecem uma linha base de consumo. E a União Europeia foi o primeiro grupo de países signatários da emenda de Kigali e iniciaram essa redução de HFCs, da utilização e importação de HFCs, lá em 2016. Ou seja, 6 anos antes da gente, né, 6 anos atrás, a Europa já iniciou essa redução de 7% em 2016, em 2018 uma redução maior de 37%, no ano passado, em 2021, uma redução de 45%, e assim sucessivamente em 2024, 2027, até 2030, com maior corte de 79% da utilização de HFCs. Tá? Por outro lado, países desenvolvidos, como por exemplo o Japão, também iniciaram essa agenda antes de países em desenvolvimento. Então, por exemplo, países desenvolvidos iniciaram os primeiros cortes em 2019, o próximo corte em 2024, um corte de 45% das cotas da linha referente à linha base de consumo, até 2029, 2034 e 2036. E o Brasil? Onde que o Brasil se encaixa nessa agenda de redução de HFCs? Hoje, estamos aqui em 2022 e o Brasil iniciará os congelamentos das importações, conforme comentei, em 2024. E o congelamento de importações está como base os anos de 2020 e 2022, 2020 a 2022. O que significa que a partir de 2024 até o ano de 2029, o Brasil não poderá importar e utilizar mais HFCs do que já utilizou entre 2020 e 2022. Para se ter uma ideia, no panorama global, a utilização e o consumo de HFCs ele cresce por volta de 7 a 8% ao ano. Ou seja, quanto mais for restrito a utilização de HFCs, mais necessárias serão as mudanças e as transições para novas tecnologias. Então, a primeira redução ocorre em 2029, conforme comentamos. A segunda redução de 30% em 2035. A próxima redução em 2040 de 50%, até a redução de 85% em 2045, que é a redução máxima esperada para países como o Brasil. Outros países que também são países em desenvolvimento, como por exemplo a Índia, têm outras agendas de redução de HFCs, mas que também contemplam a redução máxima de HFCs por volta de 85%. E o que isso significa do ponto de vista prático é que cada vez mais as grandes empresas com âmbito e foco em sustentabilidade vão migrar de tecnologias que são HFCs, como o 404, como o 134A, como o 410,
para as novas tecnologias de fluidos refrigerantes, que é o que vamos comentar no dia de hoje, tá bom? E como que é a evolução, né? Como que ocorreu essa evolução dos fluidos refrigerantes até chegarmos nos dias atuais, onde os fluidos refrigerantes são não mais o vilão, mas sim a solução para termos sustentabilidade tanto em emissões quanto em consumo e eficiência energética. Então, lá em 1800 até 1920, os primeiros fluidos refrigerantes utilizados eram os produtos químicos industriais. Então, cloreto de metila, amônia, o CO2, até a própria água já foi utilizado para conservação de temperatura, e só em 1930, menos de 100 anos atrás, foram criados os primeiros CFCs, ou seja, os primeiros clorofluorcarbonos, como o R22, como o R11 e o R12. Tá? Essas moléculas, os CFCs, eles têm grande presença de cloro em sua composição e por isso que possuem alto ODP, ou seja, alto potencial de degradação da camada de ozônio. Por outro lado, em 1950 foram desenvolvidos os HCFCs, como o R22, os hidroclorofluorcarbonos, que já possuíam menos cloro em sua composição, porém ainda não era zero, ou seja, ainda tinham potencial de degradação da camada de ozônio, e é por isso que esses dois tipos de fluidos refrigerantes, essas duas gerações, são reguladas pelo protocolo de Montreal. Mais recentemente, na década de 90, foram desenvolvidos os HFCs, ou seja, os hidrofluorcarbonos, como 404A, 134A e 410, que já não possuíam cloro na sua composição, ou seja, não degradam a camada de ozônio, mas têm alto GWP, tem alto potencial de aquecimento global e efeito estufa, e por isso são regulados pela emenda de Kigali. Tá? E hoje, a indústria e o mercado possui basicamente duas opções, né, de fluidos refrigerantes. Uma é voltar à utilização dos produtos químicos industriais, que na verdade o CO2, hidrocarbonetos e amônia continuaram sendo usados nesse período, principalmente em aplicações de refrigeração industrial, ou a nova geração de fluidos refrigerantes, os HFOs. Os HFOs são as hidrofluorolefinas, são a quarta geração de fluidos refrigerantes. E o primeiro HFO desenvolvido pela Chemours foi o R1234YF, que tem 0 ODP e baixíssimo GWP, GWP abaixo de 1. E com essa molécula mãe, essa molécula principal, foi possível desenvolver os blends de HFOs, que a gente vai comentar da linha de produtos da Chemours, para atender todo o mercado de refrigeração e de climatização. O HFO 1234YF, que foi a molécula mãe, a primeira molécula desenvolvida, ela é classificada como HFO por ter uma ligação dupla na sua composição, na sua molécula, que garante que no seu sistema de refrigeração ela seja bastante estável, ou seja, opere com performance, com segurança, com qualidade, mas que quando liberado na atmosfera, ela tem um impacto ambiental muito pequeno. A grau de comparação, por exemplo, o R134A, que é o fluido refrigerante mais utilizado em equipamentos de ar-condicionado automotivo, por exemplo, quando liberado na atmosfera, o R134A tem um tempo de vida por volta de 13 anos, enquanto que um HFO 1234YF tem um tempo de vida na atmosfera por volta de 11 dias. Ou seja, você tem uma redução do seu tempo de vida na atmosfera, você reduz quanto aquela molécula, aquele gás promove o efeito estufa e, consequentemente, ele tem um GWP, um potencial de aquecimento global muito baixo. Tá? Então, essa molécula foi a molécula pioneira desenvolvida pela Chemours para atender o mercado de refrigeração, trazendo desempenho, segurança, tecnologia, eficiência, disponibilidade, com soluções simples e de longo prazo. Tá? Com essa molécula, conforme eu comentei, o 1234YF, foi possível criar duas linhas de produtos dentro da Chemours. A série Option XP e a linha de produtos Option
XL. Então, aqui é muito importante a gente prestar atenção nesse ponto dos fluidos refrigerantes, porque os fluidos refrigerantes da série Option XP, ou seja, Option XP10, XP20, XP40, são os fluidos desenvolvidos idealmente para retrofit dos sistemas de refrigeração existente. Ou seja, são fluidos que têm baixo GWP, não são inflamáveis, não são tóxicos, não são regulados nem pela emenda de Kigali, nem pelo protocolo de Montreal, e são ideais para retrofit porque eles são compatíveis com os mesmos equipamentos, ou seja, os mesmos compressores, condensadores e evaporadores, para poder estender a vida útil do seu equipamento, da sua casa de máquinas, do seu compressor, garantindo conformidade com as novas normas, né, os novos tratados nacionais e internacionais. Tá? Então, são de fácil aplicação e tem manuseio, segurança, transporte muito semelhante aos HFCs e aos HCFCs com R22 já utilizados nos nossos sistemas de refrigeração aqui no Brasil e no mundo todo. Por outro lado, quando se deseja aquele fluido refrigerante HFO de ultra baixo GWP, ou seja, comparado ao GWP do CO2 que é 1, a Chemours tem a linha de produtos Option XL. A série Option XL é desenvolvida exclusivamente para novos equipamentos, por ter a característica de ser levemente inflamável. Ou seja, são equipamentos projetados especificamente para esses fluidos refrigerantes, desde a fabricação, da concepção da parte elétrica, de possíveis pontos de manutenção, para garantir segurança, eficiência e praticidade na operação. Então, temos fluidos refrigerantes que a gente vai comentar por tipo de aplicação, que tem GWPs abaixo de 750, 500, 300 e 150 também. Tá? Então, antes da gente começar a falar sobre os fluidos refrigerantes por tipo de aplicação, eu vou enviar uma consulta aqui, uma pergunta para vocês sobre o segmento de atuação de vocês. Então, vai aparecer na telinha de vocês uma pergunta perguntando qual o segmento de atuação de cada um de vocês. Então, vocês podem responder o segmento de atuação para podermos dar, focar aqui em alguns pontos que talvez sejam mais interessantes para cada um de vocês. Então, estou vendo aqui que o pessoal respondeu que tem gente que atua em climatização, em refrigeração comercial, em refrigeração industrial e transporte refrigerado. E a ideia é que nesses momentos vocês também tragam as perguntas que vocês possuam no chat também, para que a gente possa explanar, né, para que a gente possa trazer mais detalhes e tirar todas as dúvidas de vocês. Algumas pessoas comentaram aqui que apareceu e sumiu, pode ter dado algum tipo de erro no aplicativo, mas caso vocês queiram, não tenham conseguido responder, enviem aqui também no campo de perguntas que a gente consegue observar também. Tá? A gente respondeu refrigeração comercial, refrigeração industrial, transporte refrigerado também. Então, pessoas aí de todos os segmentos. Tá? Então, começando a falar aqui sobre refrigeração comercial é o quê? Supermercados, centros de distribuição, locais de armazenamento de alimentos, principalmente, câmaras frias, expositores frigoríficos, em que os principais fluidos refrigerantes utilizados atualmente são o R22, né, um HCFC, o R404A e 507 e o R134A. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu não sei se ele está travado aqui para vocês. Opa, acho que agora sim. Opa, agora sim. Acho que tinha uma travada aqui rápida no slide, mas voltando, né, explicando novamente para quem que não conseguiu ver, hoje em refrigeração comercial, os principais fluidos refrigerantes utilizados são o R22,
o 404A e 507 e o 134A. Então, para cada fluido refrigerante aqui em cinza, né, esses 4 que eu comentei, a Chemours tem um substituto da linha XP, ou seja, próprio para retrofit, e o substituto da linha XL, ou seja, é ideal para sistemas novos, para sistemas que buscam o menor GWP possível. Então, por exemplo, para um sistema que hoje opera com R22, ou seja, um supermercado que opera com R22, ele pode utilizar para retrofit o Option XP40, ou seja, o R449A, que tem um GWP 27% menor do que o R22 e pode-se aproveitar o mesmo compressor, condensador, válvula de expansão e equipamentos somente com a necessidade de troca do óleo lubrificante e das juntas de vedação e O-rings como boas práticas de manutenção. Por outro lado, se você tem um sistema novo, busca um sistema de refrigeração novo para substituir equipamentos que operavam com R22, você pode utilizar o Option XL20. O Option XL20, que é o R454C, tem um GWP de 146, ou seja, ele é 90% menor do que o R22 e atende aos mesmos ranges de temperaturas de médias e baixas temperaturas de evaporação. Tá? Ao mesmo tempo, quando pensamos em retrofit substituto de 404 e 507, né, que são fluidos que têm elevadíssimo GWP próximo de 4.000, o Option XP40 também é a melhor solução para retrofit desses supermercados, né, para esses sistemas de refrigeração. Ou seja, você tem uma redução de 67% do potencial de aquecimento global e, consequentemente, redução de 67% das suas emissões diretas de CO2, com possibilidade, nesse caso, de redução de até 12% do consumo de energia. Então, além de você ter uma redução do ponto de vista de emissões de CO2, ou seja, de sustentabilidade, você também tem uma redução de custos, uma redução do consumo energético do seu sistema de refrigeração. Para transporte refrigerado, eu vi que algumas pessoas comentaram que também trabalham com transporte refrigerado, então caminhões baús refrigerados, que operam com 404, pode-se utilizar o Option XP44, que é o R452A, também com uma redução de mais de 50% do seu GWP. Tá? E assim como substituto do R22, o XL20 pode ser utilizado para sistemas novos, assim como o XL40, ambos com GWPs muito baixos, né? O XL40 com GWP abaixo de 250 e o XL20 com o menor GWP possível, abaixo de 150, sempre para equipamentos novos. Tá? E quando a gente fala de 134A, muito utilizado em sistemas com expansão indireta, em cascata, com glicol, ele pode ser feito retrofit para o Option XP10. O Option XP10 é o R513A, tem um GWP de 573, ou seja, 55% menor do que o 134A, compatível com os mesmos compressores, pressões de operação muito similares, podendo aproveitar as mesmas válvulas de expansão, condensadores e evaporadores, inclusive o mesmo óleo lubrificante sintético, poliol éster. E para sistemas novos, a Chemours tem o Option XL10, que é exatamente o HFO puro, né? O R1234YF com GWP menor do que 1. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, essa apresentação ela ficará disponível posteriormente no YouTube também. Então, caso vocês queiram anotar futuramente, também vão ter acesso a essa apresentação. Tá? Então, para a gente exemplificar a utilização desses fluidos refrigerantes já no Brasil, eu trouxe para vocês alguns exemplos, alguns casos de sucesso em que foram utilizados o Option XP40. Então, o XP40 é um fluido refrigerante muito versátil, né? O 449A, por substituir tanto o 22 quanto o 404.
Então, fizemos um retrofit em um sistema de refrigeração de um supermercado, por volta de 1.200 metros quadrados, com sistemas, ilhas refrigeradas de média temperatura, de baixa temperatura, né, resfriados e congelados, com uma carga por volta de 270 kg de R400 e 4A. O procedimento de retrofit demorou 8 horas por sistema, ou seja, numa noite foi feito o retrofit do sistema de resfriados e numa outra noite no sistema de congelados. E essa operação, né, esse retrofit, não afetou o funcionamento do supermercado da loja. E quais foram os principais resultados que foram obtidos desse retrofit? Ou seja, apenas a troca do fluido refrigerante trouxe uma redução total de 8,33% do consumo de energia do seu sistema de refrigeração, que em um ano significa uma redução de mais de 100 mil kWh no consumo de energia, que é correspondente ao consumo de 58 residências brasileiras. Ou seja, somente a substituição do fluido refrigerante trouxe melhor performance e, consequentemente, menor consumo de energia. E do ponto de vista de ESG, né, de emissões de CO2, houve uma redução de mais de 55% das emissões totais de CO2, que equivalem a mais de 520 toneladas de CO2 equivalentes por ano, que pode ser comparado a emissões de 478 veículos particulares rodando diariamente. Ou seja, além de se atingir o objetivo, né, de trabalhar com mais sustentabilidade, trabalhar com fluido refrigerante, que não é regulado pelo Protocolo de Montreal e nem pela emenda de Kigali, também se teve o atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e das práticas de ESG, ou seja, a redução do consumo de energia, redução das emissões totais de CO2 e, consequentemente, a redução do seu custo total de propriedade. O investimento, aquele CAPEX, lembra que a gente comentou o investimento inicial do seu retrofit, ele foi pago em 11 meses pelas reduções na conta de luz, ou seja, as reduções dos custos que aquele supermercado tinha com o consumo energético. Tá? Por outro lado, quando pensamos em projetos que buscam um menor GWP possível utilizando um fluido refrigerante HFO, temos exemplos bastante fortes, bastante presentes na Europa, como por exemplo, nesse supermercado Spar, na Espanha, um supermercado um pouco menor, de 600 metros quadrados, em que foi feita toda a readaptação da loja para operar com o Option XL20 com uma carga por volta de 50 quilos. Então, tinham expositores, tinham câmaras frias, salas de preparos de carnes também, em que se obteve essa redução de mais de 90% do GWP, ou seja, atendendo todas as regulamentações nacionais e internacionais europeias, por exemplo, e adotou-se também as melhores tecnologias disponíveis no mercado para automação, ou seja, modulação de capacidade de válvulas, utilizando válvulas de expansão eletrônica, de maneira que foi possível também reaproveitar os evaporadores, condensadores e tubulações, reduzindo assim o CAPEX do seu investimento versus um sistema novo com CO2 subcrítico ou CO2 transcrítico, por exemplo. Então, com GWP de 146, operando no equipamento compacto, bastante seguro e atendendo 100% da carga térmica necessária para esse supermercado. E por outro lado, né, a gente sabe que países tropicais, né, como o Brasil, na região nordeste do Brasil também, faz muito calor. E quando a gente tem ambientes que são muito quentes, também precisamos de ambientes que sejam climatizados. Seja sua casa, seja o lugar onde você trabalha, seja um lugar que você vai a lazer, como por exemplo o shopping, são sempre locais climatizados. E hoje, né, basicamente, existem 3 principais fluidos refrigerantes muito utilizados, que são o R22, ou seja, aqueles equipamentos mais antigos que operam com R22, o 410A, então praticamente todos os equipamentos novos, né, os splits, VRFs hoje utilizam 410A, e o 134A em sistemas de água gelada para climatização também. Então hoje
para substituição do R22, já existem no mercado algumas soluções que são HFCs, como o Freon M99 e o Freon 407C. Ambas são boas soluções quando se deseja reduzir o ODP, ou seja, se busca um fluido refrigerante que tem ODP zero. Mas quando pensamos do ponto de vista de GWP, ou seja, de atendimento à emenda de Kigali, tanto o 438A quanto o 407C têm GWPs maiores do que o R22. E por isso que o Option XP20, que é o R449C, vem como uma excelente solução, com redução de GWP de mais de 30% versus o R22, para atender tanto as normas, né, da emenda de Kigali, quanto do protocolo de Montreal. Tá? Então, a gente vai comentar no próximo slide um pouquinho mais sobre o XP20, mas já vem sendo bastante utilizado, principalmente pelas grandes corporações, que às vezes não têm, né, uma indústria, não tem uma fábrica, mas tem muitos equipamentos de climatização em escritórios e prédios comerciais, por exemplo. Por outro lado, o R410A, que é o HFC hoje mais utilizado, com GWP por volta de 1900, não existe um fluido refrigerante de substituição direta que aproveite os mesmos equipamentos, mesmos compressores, evaporadores, sem que seja necessária nenhuma adaptação. Então, para substituição do 410A, a Chemours tem o Option XL41 e Option XL55, que são soluções com GWP abaixo de 500 e abaixo de 750, que atendem mercados em que se busca equipamentos novos adaptados a esses fluidos refrigerantes da linha XL. E para substituição do 134A em climatização, né, sistemas de centrais de água gelada, por exemplo, pode-se utilizar da mesma maneira o Option XP10 e o Option XL10, o XP10 para substituição direta e o XL10 para equipamentos novos. Então, um pouquinho mais de detalhes com relação ao Option XP20, é uma solução ideal para retrofit de R22 por reduzir 35% do GWP, tem uma performance e capacidade bastante similar, tem uma vantagem do ponto de vista operacional por possuir menores temperaturas de descarga, e da mesma maneira que o R22, ele não é tóxico e também não é inflamável, ou seja, tem a classificação A1. A única necessidade num retrofit de R22 para XP20 é a substituição do óleo lubrificante para óleo sintético poliol éster. Então já é uma tecnologia conhecida, já tem muitos retrofits sendo realizados no Brasil e no mundo para garantir que a redução, né, e a eliminação do R22 seja feita de maneira gradual e de maneira que se utilize uma solução a longo prazo, que são a linha Option de fluidos refrigerantes. Por outro lado, o XL41, que é o substituto do 410A para equipamentos novos, vem sendo muito utilizado em equipamentos da Johnson, né, a JCI e da Carrier também, em equipamentos novos vendidos principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, é um fluido que já tem um GWP 78% menor do que o 410, tem capacidades e performance muito semelhante ao R410A e é ideal para operação em ambientes com elevadas temperaturas ambientes também. Tá? Para ar-condicionado automotivo, é bastante breve, né? Acho que o pessoal conhece mais detalhes. Foi muito utilizado o R12, né? Um CFC. E hoje no Brasil, praticamente 95% dos carros produzidos utilizam o 134A, que apesar de não degradar a camada de ozônio, tem um GWP elevado e por isso é regulado, será regulado pela emenda de Kigali. Então, para a substituição do 134A em ar-condicionado automotivo, já existe o R1234YF desenvolvido exatamente para a substituição do 134A por necessidade de solicitação das montadoras, né, dos fabricantes de veículos com GWP menor do que 1, compatível com óleo lubrificante POE, né, poliol éster e polialquileno glicol, né, não degrada a camada de ozônio e tem um GWP muito baixo. Então, hoje, né, quem trabalha no segmento de manutenção e pós-vendas de ar-condicionado automotivo, já vê esse fluido refrigerante sendo muito utilizado em veículos importados.
Como curiosidade, hoje nos Estados Unidos, 9 em cada 10 veículos utilizam já o R1234YF e lá, hoje mais de 80 milhões de veículos já utilizam esse fluido refrigerante e a tendência é que nos próximos anos as montadoras também migrem do 134A para o R1234YF, o Option YF, no Brasil e no mundo também. Então, pessoal aí que tem Mercedes-Benz, BMW, tem veículos importados, Maserati, já utilizam, né, o R1234YF no seu sistema de climatização automotivo. Tá? E antes da gente finalizando nessa parte de fluidos refrigerantes para aplicações de refrigeração, a gente também sabe que todos os sistemas de refrigeração e climatização precisam de manutenções, seja elas preventivas, preditivas ou corretivas, conforme comentamos. E em todos os tipos de limpezas, temos que fazer um flushing, uma limpeza interna das tubulações. Hoje, até nos últimos anos, tem sido muito utilizado o 141B, que é um HCFC regulado pelo Protocolo de Montreal, mas que será eliminado em breve nos próximos anos. Para a substituição do 141B, a Chemours tem o Option SF80. O SF80 ele é um HFO de 0 ODP e baixo GWP, ou seja, um GWP menor do que 2,5, que tem um melhor potencial de solvência, um valor KB de 99, mais de 50% maior do que o 141B, e é um produto seguro, ou seja, não possui ponto de fulgor e é compatível com os mesmos equipamentos novos e antigos que você já utilizava com o 141B. Ou seja, você pode utilizar a mesma bomba para recirculação, ela é compatível com as mesmas tubulações de cobre, de alumínio, que já são utilizadas no sistema de refrigeração, e quando você finaliza a manutenção e a limpeza do sistema, você pode remover o SF80 por vácuo, você faz o flushing com nitrogênio, e em sequência o vácuo para remover por evaporação qualquer resquício, não só do solvente utilizado, do SF80 ou do 141B, mas também da umidade que porventura esteja presente no seu sistema de refrigeração e de climatização. Tá? Então, para fechar aqui, turma, já estamos chegando quase aqui nas 8 horas, queria fazer uma conclusão do ponto de vista de sustentabilidade ESG em sistemas de refrigeração e climatização. Ou seja, a sustentabilidade é uma combinação da escolha do fluido refrigerante, de eficiência energética e de boas práticas de manutenção. Por quê? De nada adianta eu escolher o fluido refrigerante que tem o menor GWP se eu tenho no meu sistema vazamentos toda semana, se eu tenho um vazamento de fluido refrigerante, de óleo, se eu estou tendo contaminantes, se eu estou tendo altas pressões de operação e, consequentemente, alto consumo energético. Então, se eu utilizar somente um fluido de baixo GWP ou utilizar um fluido que tem GWP super alto, mas não tiver vazamentos, eu não vou estar atendendo da maneira correta as metas e as práticas ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E quando a gente pensa nas 4 principais pilares, nas 4 principais características de um fluido refrigerante, a gente está pensando de performance, ou seja, aquele que traz eficiência, capacidade e qualidade para a redução no consumo de energia do seu sistema, em sustentabilidade, ou seja, aquele fluido refrigerante que tem 0 ODP e baixo GWP, atendendo a emendas de Galha e Protocolo de Montreal, assim como sua disponibilidade comercial. E também a questão do custo, ou seja, qual que é o custo de investimento inicial, aquele CAPEX, qual que é o custo de manutenção que eu vou ter, qual que é o custo operacional que eu vou ter do meu sistema de refrigeração para redução de custos relacionados a consumo de energia e, principalmente, por fim, as questões de segurança, ou seja, qual que é a toxicidade, qual que é a inflamabilidade, qual que é a garantia de composição daquele fluido refrigerante, qual que é a garantia que eu tenho daquela embalagem daquele fluido refrigerante, e a linha Option de fluidos refrigerantes é aquela que contempla as 4 principais pilares, as 4 principais características
de um fluido refrigerante para atender da maneira mais sustentável o seu sistema de refrigeração e de climatização, tá certo? Então, antes da gente ir para a sessão de perguntas, né, eu queria também fazer um convite para vocês para os próximos webinars. Né? O webinar de hoje a gente abordou de uma maneira mais holística, né, uma maneira um pouco mais a high level, as soluções para todas as aplicações, né? Como que eu atinjo sustentabilidade em refrigeração e climatização. Na nossa próxima sessão, vamos falar sobre as soluções específicas para refrigeração comercial. Então, avaliar não somente o fluido refrigerante, mas também os tipos de tecnologias hoje presentes para atender esse segmento de refrigeração comercial, e o link para a inscrição está no QR Code aqui ao lado. Tá? As próximas 2 sessões que faremos no final de agosto e início de setembro serão mais treinamentos práticos em como realizar os retrofits de R22 e 404 para Option XP40, ou seja, quais são os 10 principais passos da manutenção para você garantir um sistema de refrigeração, né, aumentar a vida útil do seu sistema de refrigeração, utilizando um fluido refrigerante mais sustentável, mais adequado, né, para as realidades atuais, sempre atendendo às legislações e as práticas ESG em todos os aspectos. Tá bom? Tá certo? E agora vamos aqui para a sessão de perguntas. Tá? Eu vi que algumas pessoas enviaram perguntas durante toda a palestra, todo o treinamento. Eu vou abrir algumas perguntas aqui para a gente poder auxiliar, né, e tirar todas as dúvidas que vocês tiveram. Tá? Então, uma dúvida aqui do Henrique Fragoso. Em relação ao 134A, pode-se utilizar o mesmo óleo e a mesma quantidade de fluido no sistema? Então, quando você faz uma retrofit de R134A para Option XP10, né, que é o substituto direto do R134A, você pode utilizar o mesmo óleo lubrificante sintético poliéster e também pode utilizar a mesma quantidade de fluido refrigerante. Então, em todo retrofit, a gente sempre recomenda que você faça, primeiro, uma carga por volta de 80% a 85% da carga original do fluido refrigerante, né, a carga de 134A, e ajuste, né, a carga final do seu sistema, aqueles 15% finais, de acordo com os parâmetros de superaquecimento, subresfriamento e pressões de operação também. Tá bom? Mais alguma pergunta aqui? Vamos ler. Um tempo atrás, a Chemours trabalhava com SF79. Ele foi descontinuado. A Chemours tinha, né, o SF79 como substituto do 141B. Ele foi substituído pelo SF80. O SF80 ele tem uma performance ambiental e de limpeza até melhor que o SF79 e pode ser utilizado numa vasta gama de aplicações. Então, da mesma maneira que você utilizar o 141B e o SF79, você também pode utilizar o SF80. Tá? Outra dúvida aqui com relação ao R32. Então, o Carlos Henrique perguntou também se a Chemours trabalha com R32. O R32, hoje a Chemours ainda não comercializa o R32 para o mercado de distribuição, porque a Chemours ainda vê, né, hoje o mercado de R32 ele ainda é muito pequeno no Brasil. Então, conforme a demanda de R32 crescer, ou seja, aumentar, a Chemours pode sim disponibilizar, nós temos capacidade, inclusive, por curiosidade, o 410A, ele é composto 50% de R32 e 50% de R125. Então, o produto, né, o fluido refrigerante nós temos, e caso o mercado tenha necessidade, a Chemours poderá atender também, tá bom? Mais uma pergunta aqui também, só para não estender muito, o Cláudio Rosa perguntou, levemente inflamável
impacta em quais cuidados. Então, se você trabalha com fluidos refrigerantes levemente inflamáveis, principalmente hoje mais utilizado é o Option YF em ar-condicionado automotivo, os principais cuidados que você deve ter são com relação às ferramentas que você utiliza e também ao armazenamento. Então, por exemplo, quando você manuseia e faz uma manutenção de um veículo com R12334YF, ou seja, um levemente inflamável, o manifold, a recicladora, os cilindros de recolhimento, eles são diferentes e são adaptados para operar com fluido refrigerante A2L. Tá? Então, da mesma maneira, né, que você tem equipamentos e ferramentas adaptadas para A2L, você também vai precisar, quando estes futuros refrigerantes que são classificados como levemente inflamáveis sejam adotados em aplicações de refrigeração comercial e também em climatização. E é muito importante, né, que haja um conhecimento da FISP do produto, das boas práticas de armazenamento, transporte e segurança para garantir que os riscos sejam mitigados ao máximo para que você possa operar sempre com bastante segurança no seu sistema de refrigeração, no seu sistema de climatização também, tá bom? Acho que era isso aqui, turma. Tem mais algumas perguntas, mas eu também não quero estender, né, muito o nosso treinamento para que vocês também tenham, né, possam voltar aí para suas residências, para suas rotinas com tranquilidade. Eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês. Hoje a Chemours tem 2 canais abertos para contatos diretos, ou seja, caso você tenha alguma dúvida, você pode ligar no nosso 0800 ou mesmo no WhatsApp da Chemours, e também confirmar que para todos vocês que participaram hoje aqui do webinar, vocês receberão um certificado de participação desse treinamento online, tá? E sempre que vocês participarem também dos próximos webinars, dos próximos treinamentos, vocês também receberão online esse comprovante, esse certificado de treinamento, tá certo? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, aqueles que eu não consegui responder pela quantidade de perguntas aqui no chat, eu respondo pessoalmente, depois por e-mail, por telefone, para garantir que todo mundo tenha aí suas dúvidas sanadas e que tenham saído de hoje com mais conhecimento do que chegar, tá certo? Então, agradeço a presença de todos vocês e contem conosco para as próximas sessões de webinars de fluidos refrigerantes da Chemours também. Uma boa noite.